E aí galera, Beto Freire, o Papai Nerd na área. E chegou o grande momento, a crítica de The Flash com spoilers. Vamos aí descobrir todas as minhas impressões, o que eu achei que funcionou, o que não, certo? Se você tá afim de descobrir o que é, fique aí comigo até o final. Bom, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, né? Bom, o filme do Flash, para início de história, é um filme muito legal. Eu me diverti bastante, me emocionei, ri. É uma aventura realmente legal. Porém, não é um filme como foi vendido aí na mídia pela própria Warner Brothers, né, pela DC, que era aí um dos melhores filmes dos últimos anos. Era da DC era aí né, desde Cavaleiros das Trevas não tinha nada tão bom quanto. Não, não é. É um filme muito legal, sim, é um filme muito bom. Porém, tem seus problemas, tem alguns problemas com o ritmo do filme algumas vezes, com efeitos especiais. Eu vou pontuar aí tudo bem direitinho para que vocês saibam aí todas as minhas críticas com o filme, tanto positivas quanto negativas. É o melhor filme da DC? Não. Mas também é um grande filme, vale a pena conferir nos cinemas, certo? Porém, vai com a expectativa, um hype moderado. Não vá achando que é assim um grande evento da DC, que não é. Era para ter sido, sim, mas não foi. Mas mesmo assim não deixou de ser um grande filme. Tem aí uns erros que se prolongaram aí durante toda essa fase do DCEU, né? Mas que ainda assim foi entregue um filme bacana, legal, certo, galera? Segue aí que a gente vai agora conferir tópico por tópico. Bom, galera, vamos começar aí falando pelo roteiro do filme, né? É uma adaptação do Flashpoint, né, na versão brasileira aí, o Ponto de Ignição, que na versão original o Flash volta no tempo para tentar mudar o seu passado com relação à morte da sua mãe. No filme mantém esse mesmo enredo, porém na versão original, os eventos quando mudam no tempo, quando o Flash retorna para a sua suposta linha do tempo, tudo mudou, né? Foi uma realidade onde Bruce Wayne morreu no lugar do Thomas Wayne, o pai, né, de Batman. Então o Thomas Wayne virou o Batman, um Batman muito mais sanguinário, que usava armas de fogo, era mais bruto, né? Respeitava, não tinha aquele código de não matar, não. Era um outro estilo de Batman, muito mais amargurado do que o Bruce Wayne. E também tem aí, né, o confronto também a guerra das Atalantas dos Atalantas com as Amazonas, né, o mundo do Aquaman versus o mundo da Mulher Maravilha, digamos assim. Também tem, né, isso muda também. E o Superman, ele ficou preso, ele foi retido, né, pelos militares e ele nunca viu a luz do sol, nunca se transformou no Superman. No Flash isso foi parcialmente adaptado, né? Que você vai ter a inversão do Superman, vai ser a Supergirl, e o Batman não vai ser o Thomas Wayne. No caso, muda a figura do Bruce Wayne e aí entrando o Batman do Michael Keaton. Que pra mim aí é um ponto só para falar dele, né? Bom, com relação ao roteiro é isso, né? Então nós vamos ter essa adaptação parcial aí do Flashpoint, que o Flash volta no tempo, né? Depois, o começo do filme, né? Vamos começar pelo começo do filme. Eu achei muito bom, é um ritmo muito legal de aventura, porém tem alguns problemas, né? Eu não vou falar dos efeitos especiais, vou falar primeiro só mesmo da parte de roteiro nesse começo. Então mostra aí um Flash ainda mantendo aquele estilo ainda muito bobão que vinha dos outros filmes. E ele, né, após ser acionado aí pelo Alfred, ele vai ajudar o Batman em Gotham City, um assalto que houve, e tava, né, enquanto o Batman estava perseguindo os bandidos, um hospital estava a ser desmoronado, né, estava para cair, e ele tinha que ir salvar ali as pessoas. Então ele vai, salva, é um ritmo bacana, porém a parte ali que ele vai salvar os bebês ficou um pouco estranho. Mais para frente eu vou abordar inclusive a parte de efeitos em relação a isso. Mas foi legal, mostrou ali os momentos, né, de heroísmo do personagem, beleza, depois ele se encontra com o Batman ao final, ele tem uma participação especial bem rápida da Mulher Maravilha, que somou muito pouco, foi mais para aparecer mesmo, não teve nenhuma grande relevância, mas
mas sim foi um ritmo legal, né? O Batman do Ben Affleck é um excelente Batman, eu gosto demais, lamentando muito a saída dele. Eu queria que ele continuasse como Batman. Para mim, assim, em termos de adaptação do Batman em ação, foi a melhor adaptação para mim até hoje, é a do Ben Affleck. Aí vai levantar polêmicas aí, com certeza, já vai comentando aí, mas eu gosto muito desse Batman, né? Depois aí vai se iniciar os eventos mesmo do filme. Depois dessa introdução aí com a metade da Liga da Justiça, digamos assim, vai se iniciar os eventos onde o Flash entra em contato com o Bruce Wayne e após ele estava às vésperas do julgamento do pai do Barry Allen, que é o Flash, e ele queria ter mudado, né, ele percebeu que poderia ter voltado no tempo desde do Snyderverse. Isso ficou claro que esse filme deixou cânone, né, o Snyderverse e não a Liga da Justiça do Joss Whedon de 2017, porque nessa versão de 2017 Flash não volta no tempo e no do Snyderverse, né, do Snyder Cut, volta. Então ficou claro que é esse Flash que está no filme. E ele percebe que pode voltar no tempo, e ele conversando com o Batman, ele vê ali que poderia mudar a sua vida, né, o seu passado, inclusive salvar a mãe. E o Batman do Ben Affleck falou lá, né, o Bruce Wayne, não, você deve ter muito cuidado com isso, porque os eventos podem ser alterados. Mas o Flash ficou com aquilo na cabeça, né, e depois em conversa com a paquera dele lá, que é a Iris West, ela dá um sinal para ele que ele poderia mudar apenas um evento sem mexer com o passado, porque o Bruce Wayne falou que ele evitasse ter contato com o eu dele, né, do passado, meio estilo De Volta para o Futuro. Então o Flash, quando viu que poderia mudar o evento que poderia salvar o pai dele, apenas mudando um pequeno detalhe, sem ele ter contato com ninguém, ele resolve voltar no tempo, né? E nisso ele vai e consegue mudar os eventos, e onde vai desencadear todo o filme, né? Os eventos do filme, que aí muda todo, ele consegue salvar a mãe dele, sendo que quando ele tá voltando para a linha do tempo, aparece uma versão de um velocista na força de aceleração e joga Barry Allen, né, o Flash, para o ano de 2013. E foi o mesmo ano em que ele ganhou os poderes e que aconteceu os eventos de Superman, o Homem de Aço, né, onde Zod invade a Terra atrás de Kal-El. Porém, aí, beleza, né? Então, nesse ponto, o filme tratou bem, né? Aí vai ter a inclusão do Batman, do Michael Keaton, nos eventos, né? Quando ele vai à procura da Liga, vê que não existe mais meta-humanos, mas existe um Batman, né? Então, nesse ponto, o roteiro foi legal, porém, a força da aceleração, eu não gostei muito da concepção de como foi construída a força da aceleração, mas eu vou deixar aí para quando eu estiver falando dos efeitos. E falando agora com relação né, o resto da trama, eu gostei da parte de todos os eventos que se seguiram, né? Mais pra frente eu vou abordar algumas coisas, à medida que eu for falando de outros pontos que eu não curti. Né? Então vamos falar aí, né? Falando também agora da atuação dos personagens, né? O Ezra Miller, ele realmente deu show. Todas as polêmicas à parte que envolvem o ator, né? Que ele se envolveu aí desde a pandemia até o ano passado, aí, de agressão a fã, de suposto sequestro, violência em bares, né, que todo mundo, que pelo menos que acompanha aí esse mundo mais de perto já conhece, mas o ator ele entregou bem. Tem três versões dele no filme, na verdade, né, mas as duas principais que correm durante todo ao longo do filme, ficou legal, porque eu gostei muito da questão da evolução dos personagens, inclusive, né? Mostra o Barry da linha do tempo original, começando aquele Barry mais bobão, que fala muita besteira, e ele vai amadurecendo. A partir do momento que ele encontra o eu dele do passado, ele percebe que aquele jeito bobo era irritante, né? Bobalhado era irritante, e ele começou a amadurecer a partir dali. Então o filme trata o personagem do Barry Allen um amadurecimento, né? Ele começa bem abobalhado no filme e no final ele já está muito mais maduro. A mesma coisa acontece com a versão dele da linha do tempo alternativa, digamos assim. É bem irritante algumas vezes, aquela risadinha pra mim é bem irritante também. Mas é o personagem que vai entendendo o lugar dele no filme e vai ter aí o seu suposto amadurecimento, né? A versão desse Flash
é a versão, né, que é o terceiro Flash que aparece, é o vilão do filme, mas aí a versão ainda do passado percebe o erro e tenta ajudar e termina morrendo em sacrifício para salvar o Barry, o Flash da linha principal. Né? Então o Ezra Miller realmente entregou muito bem com relação a isso. É um ator muito bom. Tem gente que não gostou, mas eu gosto dele. Ele entrega realmente um bom trabalho. Embora que a concepção dele ainda, né, do Barry bobalhão, ainda incomoda algumas vezes, né? Nós vemos aí agora também o Michael Keaton. Eu falei no meu review sem spoiler, né, que ele é o meu Batman favorito pela questão nostálgica, né? Eu cresci com esse Batman. Minha infância foi toda criada em cima daquela versão do Batman. Minhas brincadeiras era sendo aquele Batman. Eu gosto muito do Batman, um dos meus personagens favoritos, porque o principal tá aqui, não nego, é o Superman. Mas o Michael Keaton, pra mim, é o Batman, né? É a versão que eu tenho, a concepção de Batman toda vem dele. E toda a trilha sonora, tudo de volta, Batcaverna exatamente igual, a mansão Wayne perfeitamente reconstruída, e Michael Keaton realmente entregando um Batman incrível. Toda aquela nostalgia, aquele jeito que ele tinha, tudo tá lá, tudo tá lá. Eu só não curti tanto o início dele, tá aquela versão cabeludão, barbudão, meio já aposentado, ele tá com, acho que aproximadamente 70 anos, mas mesmo assim, eu esperava mostrar assim um Batman já assim mais, lógico, com certeza maduro pela idade, né? Mas sem estar dessa forma praticamente abandonado, né? Então, mas foi legal. É Michael Keaton ali, é o Bruce Wayne dele, então realmente a gente pode esperar muito, né? É realmente um Batman que vai entregar muito. É legal, a lágrima é no canto do olho, o sorriso também aqui. Muito legal. O Batman do Michael Keaton pra mim, quase sem retoques, tirando só essa parte do início dele, cabeludão. O resto pra frente ele é simplesmente perfeito. Nós temos aí a Sasha Calle, né, que é a Supergirl. Eu vou me concentrar apenas nos principais mesmo, para não ficar muito longo também esse review. Legal, foi uma Supergirl diferente. Ela foi colocada aí no lugar do Kal-El. O Kal-El, ela foi enviada à Terra para protegê-lo, né? E o Kal-El na história, né? Ele é interceptado pelo Zod, e quem chega à Terra é a Supergirl, né? A Kara. E ela foi retida lá na base na Sibéria, ela era experimentos, ela nunca tinha visto a luz do sol. Nesse ponto bem parecido com o Flashpoint original, sendo que no caso, em vez de ser o Kal-El, era a Kara, né? Em vez de ser o Superman, era a Supergirl. E ela entregou bem, uma participação não tão longa dela, mas a parte que ela participa, a parte onde ela está no filme foi bacana, contribuiu legal. Galera, o que eu posso mais falar também do filme é com relação também a, assim, os efeitos da viagem no tempo. Fica confuso. Tentou misturar muitos conceitos e né, até o Batman do Michael Keaton tenta explicar a questão do espaguete lá. E há muita contradição no filme, né? Então, com relação à viagem no tempo, então parece que o roteiro não foi tratado nessa parte com todo o cuidado que a gente achava que ia ter. Chega a ser confuso em vários momentos, né? O filme tem seus alívios cômicos. Teve uma cena lá que eu ri muito, que é a cena onde o Barry principal perde os poderes, né? Logo quando ele perde os poderes e ele ainda não sabe, e que ele vai tentar correr. O Flash, na sua concepção desde o Snyder do Batman, não, desculpem, da Liga da Justiça do Joss Whedon, 2017, ele tem aquele jeito de correr que incomoda muita gente, inclusive a mim. E na cena lá, que é engraçado, ele sem a velocidade já, ele vai correr e ele fazendo aquele estilo de corrida de uma forma normal, sem velocidade, sem super velocidade. Ficou engraçado, eu ri bastante, não vou mentir. Eu achei o alívio cômico, embora a versão muito bobalhona dos dois Barry, principalmente do segundo, mas o alívio cômico eu achei ok, foi dentro da medida, né? Porque vamos entrar inclusive agora na parte dramática, e também foi muito interessante, né? Tratando aí da evolução do personagem do Barry, principalmente quando envolve a questão do amor aos pais, né? Isso me toca bastante, eu curti, eu comprei aquela dor dele no filme.
Então, o drama do filme, a parte dramática do filme, ele é muito boa. E realmente envolve você, né? Galera, foi um filme onde teve vários vazamentos e muitos deles se confirmaram ao longo do tempo. Tantos personagens, não vou citar nomes ainda, mas fulano vai estar no filme, vai estar no final do filme e tal. E tudo isso se confirmou. Né? Eu que tenho, pelo trabalho que eu faço aqui para vocês, eu tenho que estar sempre atento ao mundo nerd, às notícias. Então eu fico já sabendo de vários vazamentos. Eu não pego o spoiler depois que o filme é lançado, aí eu me desligo do mundo. Mas a partir do momento que ainda está em fase ainda de especulações, eu compro todas os vazamentos, né, os rumores, para trazer aqui só o filé aqui para vocês, né? E realmente, muitos dos vazamentos se confirmaram no filme. Bom, galera, as participações especiais do filme são incríveis. Embora que, vamos lá, eu esperava de uma outra forma essa participação especial. Depois eu quero ver se eu trago até um vídeo para cá, contando a minha versão desse filme do Flash. Aqui eu acharia realmente extremamente incrível, né? Mas a forma como foram colocados as participações especiais foi no final, né, quando os mundos lá estão colidindo, né, devido aos efeitos lá do Flash do mal, digamos assim, né, que ele estava mexendo com as linhas dos tempos, as linhas do tempo, e mostra lá os universos colidindo. É até bonito, até um efeito bonito, mas vai mostrando alguns universos, e aí mostra o Batman do Adam West. Vou falar aqui os que eu estou lembrado agora, né? Mostra o Batman do Adam West, mostra, nossa, nessa parte, quando apareceu o Superman do Christopher Reeve ao lado da Supergirl dos anos 80, que eu não lembro o nome dela agora. Cara, começa quando apareceu o Christopher Reeve ali, mesmo que eu sabendo que era um CGI, mas era a versão dele ali. Eu sou muito fã do Christopher Reeve, né? Realmente a lágrima escorreu. Eu realmente me emocionei bastante em vê-lo mais uma vez ali e tal. Muito bacana. Nós temos também aí, né, apareceu o Superman do George Reeves também, ali dos anos 50, né? E a parte que eu vibrei, o riso foi lá em cima, foi quando apareceu a versão do Nicolas Cage como o Superman. Para quem não sabe, nos anos 90, o Nicolas Cage quase foi o Superman. Ele chegou a ser contratado, o diretor era o Tim Burton, que era o mesmo do Batman de Michael Keaton, dos anos 80, 90. E a versão dele quase foi para os cinemas. Teve pré-produção, teve prova de figurino, mas essa versão nunca chegou a sair realmente para os cinemas, né? Ele enfrentaria aí aranhas gigantes, e é inclusive que aparece lá ele lutando contra as aranhas gigantes enquanto os mundos estão colidindo, e ele vê ali os eventos que estão acontecendo, dá uma espionada, digamos assim, e aparece lá Nicolas Cage. Cara, muito bacana, né? E tem, assim, a última participação especial, não sei se eu esqueci alguém, depois qualquer coisa eu trago no vídeo apenas falando das participações especiais específicas também. Tem uma participação especial que eu vou dizer para fechar o vídeo, que vai ter... Vamos botar assim, não vai ter reflexo talvez no futuro cinematográfico, mas considerando DCEU, tem repercussão, né? O que eu posso falar para vocês também, né? Os vilões do filme, né? Já falei aí um pouco do Flash, que foi a versão do Barry Allen, que ficou tentando salvar, porque no filme a Supergirl e o Batman do Michael Keaton morrem, né, com o ataque do Zod, e o Flash fica tão ansioso em tentar salvar que ele fica durante muitos anos adiantando e voltando no tempo para tentar salvá-los, né? Então por isso se criou uma nova linha do tempo desse Barry, que é o terceiro, inclusive, que aparece no filme, que é aquela versão já com a roupa toda preta, toda já deformada, né, do tempo, inclusive, ele virou um vilão. E tem o General Zod, que foi ali uma participação bem especial, mas foi legal ver aí novamente aquela mesma interpretação que foi de Superman, o Homem de Aço, né, trouxe aí o mesmo elenco, acho que é Michael Shannon o nome dele, legal, foi muito boa a participação dele, porém foi bem mesmo apenas para cumprir essa parte da história, que seria a invasão do General Zod e o seu exército à Terra, né? Que aí a Terra virou uma catástrofe. Bom, galera, e vamos entrar aí agora na parte mais polêmica, que são o CGI e os efeitos especiais, né? Foi bem duvidoso. Para começar, no começo do filme eu falei da questão do hospital. Os bebês são horríveis. É um gráfico que você pega jogos aí
Xbox One, por exemplo, o PlayStation 4, que são muito superiores. Até mesmo de Xbox 360, PlayStation 3, tem graça que você pegar aí Assassin's Creed 2, né? O segundo jogo do Assassin's Creed, tem um bebê lá que, se brincar, é mais bem feito do que os bebês que aparecem nessa cena do Flash. Então, a imersão sai na hora. Você vê ali realmente um CGI muito mal feito. E muitas vezes o Flash ele é muito borrachudo também. Alguns efeitos da velocidade não ficaram legais. Se você pegar a série do Flash da CW, você vê efeitos de velocidade muito mais interessantes. Para um filme, para uma série que é baixo orçamento comparado a um filme blockbuster como é esse do Flash, realmente ficou bem aquém, ficou estranho. Até minha esposa estava assistindo comigo e ela falou, mas é estranho essa velocidade que ele está passando, e as pernas não tem um ritmo como se estivesse em alta velocidade. É estranho. Tem muitos efeitos legais, eu também não sou tão não vou ser tão crítico ao ponto como foi aí o Peter do Ei Nerd, né, que realmente ele não gostou do filme e eu entendi as razões dele. Eu não vou desmerecer, eu concordo com muita coisa do que ele falou, mas eu também, com relação a CGI, eu tenho uma certa exigência, mas tem um limite. Para mim, quando a história é muito boa, um roteiro é maravilhoso, às vezes o CGI dá para você, a falta de qualidade dele, às vezes dá para você superar, não sendo também tão gritante, mas a parte dos bebês realmente é terrível, um CGI muito de baixa qualidade mesmo. E o filme é muito dessa parte, né? Entrando um pouco do CGI, envolvendo um pouco a força de aceleração, aparece o Superman de Henry Cavill também, né? Apenas de uma forma bem ilustrativa, né? O ator em si não participou das gravações nessa parte do filme, mas resgatou cenas antigas dele. E todas as ações, quando vai mostrando ali na força da aceleração, mostra de uma forma muito plástica. O diretor diz que isso foi intencional, mas para mim foi mais uma desculpa para aí mascarar o CGI razoável do filme. Então, assim, a força da aceleração, eu esperava mais um pouco da construção daquela força da aceleração. Eu não gostei, ele fica dentro de um domozinho lá, correndo, que vai dando os efeitos da viagem do tempo. Eu achei um pouco estranho. Eu esperava um pouco diferente, eu esperava mais com relação a essa parte da força da aceleração. Mas não estraga o filme, né? Voltando a dizer, eu tô falando talvez até um tom um pouco mais negativo, mas o filme realmente é muito bom. Você vê ali a evolução dos personagens, o próprio roteiro foi bem bacana, as participações especiais foram interessantes. O Michael Keaton, para mim, roubou a cena, né, do Flash. Se botasse que era um filme do Batman ou dos Batmans, porque a participação do Ben Affleck também é muito legal, talvez fosse até mais interessante. Mas realmente é um filme do Flash, conta a história dele, e apesar dos erros e tropeços, é um excelente filme. É um filme aí que merece todos os seus méritos pelo que conquistou. Lamento porque houve muito tempo para se produzir esse filme, porque teve os atrasos. Isso é um filme que tem produção desde 2018. Quando a produção mesmo aí com Andy Muschietti começou, foi em meio à pandemia, então ele teve muito tempo, veio adiamentos, inclusive, então ele poderia ter refinado mais o CGI, ter caprichado um pouco mais na concepção de viagem no tempo. Ficou bem confuso, né, galera? Bom, pessoal, e para finalizar, eu acho que já deve estar um pouquinho longo essa análise, né, que realmente merece para esse filme, o final. Né? O final, o Barry, ele consegue parcialmente reverter, né, o evento que ele fez para salvar a mãe, ele modifica, ele reverteu, tirou o evento que mudou a história dela. Porém, na hora que ele tem a ver com o molho de tomate, que esse molho de tomate é o que incriminou o pai, né? Porque o pai era suspeito de matar a mãe, e na versão original, ele não teve um álibi porque tinha uma câmera filmando no supermercado, que ele tinha ido ao supermercado comprar esse molho de tomate, e ele está de cabeça para baixo, então a câmera não pegou, né? Que ele se abaixou para pegar o molho. Aí o que acontece? O Flash ele pegou, mudou o molho para a prateleira de cima, então o pai olha para cima e a câmera pega. Isso aí foi a deixa para ser o álibi para ele ser inocentado. Ou seja, Flash de uma certa forma mudou novamente o futuro. Parece que ele não aprendeu com os eventos do filme, né? Ele mudou o evento da mãe dele,
mas mudou de toda forma o evento, porque mudou o futuro do pai dele também. Então teve mudanças no evento também do filme. Então o final que acontece? Parcialmente, era como se tivesse tudo voltado ao normal. Ele voltou, os mesmos personagens do início do filme estão lá, como se nada tivesse acontecido. O pai dele é inocentado por conta desse evento da câmera que eu falei, né, do molho de tomate acima. Porém, ele recebe uma ligação de Bruce Wayne. E quando ele fala, aí você já nota a voz diferente. E quando aparece lá o Bruce Wayne descendo lá do seu super carro lá, aparece o George Clooney, que foi o terceiro Batman, né, dos anos 90, e que foi muito duvidoso o filme dele, é o pior filme do Batman dele. Mas aparece ele lá. Eu gosto muito do ator, ele é muito carismático. Porém, mexe com tudo, né? Aí nós vamos agora para os... E entrou com uma participação especial, claro. Depois eu vou trazer um vídeo falando das outras finais alternativos que foram gravados, inclusive, antes da participação de George Clooney. Tudo isso por mudanças de novas direções, James Gunn. Mas vamos lá, galera. Futuro do DCU. O Batman oficial do DCU agora terminou sendo o George Clooney. Ele é o Batman agora da linha do tempo original, né? Não é mais Ben Affleck, muito menos Michael Keaton. Agora é o George Clooney. O Flash se mantém. Aparentemente não fala nada da Mulher Maravilha. Superman, nós já sabemos que vai ser, né? James Gunn tá aí já na produção de um novo filme, já selecionando um novo ator. Nós sabemos que não terá mais Henry Cavill. Mas ficou confuso, porque James Gunn vai pegar, aproveitando o que existiu, porque o filme do Flash era para rebootar, né? Era para ser a deixa perfeita para você não ter uma quebra, para iniciar do zero um novo universo DC, e é como se fosse uma relação de continuidade. Mas não, todo mundo sabe que não vai ser George Clooney o Batman do James Gunn. Pelo menos é o que todos nós esperamos. Então, e aí? Como é que vai ser? O James Gunn vai aproveitar parte do elenco do que já vinha do DCU, como a Amanda Waller, por exemplo, né? Interpretado pela Viola Davis. Sim, provavelmente aí o Pacificador também vai ser o mesmo ator. Então, alguns atores vão se repetir. Então, como é que vai ficar? Ficou ainda mais confuso. O que era para tentar esclarecer um pouquinho ficou ainda mais confuso. Então, vamos esperar o que vai vir agora para frente. A cena pós-créditos é interessante e deixa até um pouco mais duvidoso. Interessante no sentido de que, embora que foi ruim, a cena pós-crédito foi terrível, mas mostra o Aquaman e tem uma frase que você extrai lá que é importante talvez para o futuro, onde o Flash fala: não, em todas as versões do multiverso, o Aquaman tem a sua cara. Ou seja, será que isso já é uma deixa para que o Jason Momoa será o Aquaman também no universo do James Gunn? Vamos saber isso em breve, né? Vem ainda o filme, no final do ano vem o filme do Aquaman. E será que, ainda na gestão passada, é um filme da gestão passada, antes do James Gunn, mas será que vai ter alguma forma de demonstrar ainda como vai ser o futuro? Porque vai ser outro filme do DCU. Será que vai ter nesse filme aí realmente uma ligação mais direta com o novo universo do James Gunn? Então saberemos agora em dezembro, né? Então ficou confuso essa parte aí também de quem vai ficar, quem não vai. E a cena pós-créditos, galera, é muito fraca. Mostra lá o Flash, o Barry Allen explicando de uma forma bem frenética lá pro Aquaman tudo que aconteceu, que dos Batmans diferentes que ele conheceu e tal, que o Batman agora atual não era o original, ou seja, não era Ben Affleck, agora era o George Clooney, e lá o Aquaman chapadão, que só queria saber mesmo se ele era o mesmo em todo o universo, e cai lá embriagado e tal, bem desinteressante a cena. Pois é, galera, segue aí o meu review com spoiler. Desculpa aí se fui um pouco longo, realmente esse filme tem ainda muito mais coisas para falar, que aí eu vou trazer em outros vídeos, porque senão ia ser um vídeo extenso demais. Espero que vocês tenham curtido, vão ao cinema, assistam o filme do Flash, ok? E estamos juntos para próximos vídeos, que aí vai vir outros conteúdos, certo? Agradeço mais uma vez estarem comigo até aqui. Um grande abraço para vocês e que a força esteja com vocês.